Fala galerinha, beleza? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou dar um mini curso sobre fundos imobiliários. É isso mesmo. Se você quer aprender o que é fundo imobiliário, quais são as classes de fundo imobiliário, os dois tipos de fundo imobiliário que existem e como o fundo imobiliário faz para crescer, fica aí comigo e acompanha esse vídeo. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são empresas ou fundos que investem no setor imobiliário, imóveis, terrenos. Existem dois tipos de fundos imobiliários: o fundo de tijolo, que são os imóveis, e o fundo de dívida imobiliária, que são os CRIs. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro. E eles não podem contrair dívida, diferente das ações, que elas se endividam para crescer. Os fundos imobiliários, eles são muito mais fáceis de se entender porque eles não podem ter dívida. Então, todo lucro que eles têm, 95% tem que ser por acionista. Apenas 5% desse lucro ele pode reter de caixa. Vamos entender mais na frente o porquê que esses 5% ainda não é suficiente para eles crescerem sozinhos. Uma coisa muito boa dos fundos imobiliários é por ele não ter dívida. E a gente não precisa ficar acompanhando como está a dívida, assim como a gente fica nas empresas. Ele vai ter os imóveis, ele aluga os imóveis, ou ele tem as dívidas imobiliárias, ele recebe aquelas dívidas mensalmente e ele distribui 95 para o acionista. É uma classe simples de se entender. Por isso que muitas das pessoas preferem iniciar os seus investimentos por fundos imobiliários. Vamos falar agora sobre os dois tipos de fundo que tem, o tijolo e o CRI. Tijolo são imóveis físicos, tudo que você pode tocar, tudo que você pode tocar, o tijolo. Por isso que chamamos de fundos de tijolo, tá? Quais são esses fundos de tijolo? Já temos casas, né? Temos até cidades, bairros planejados, que são os fundos de desenvolvimento. Temos salas comerciais, shopping, galpão logístico e entre outros. Esses são os fundos de tijolo. E o que são fundos de CRI? CRI são certificados de recebíveis imobiliários. Nada mais do que uma dívida do setor imobiliário. O fundo emite uma dívida, a empresa compra essa dívida e vai pagando mensalmente ao fundo. Essa dívida normalmente ela é pelo CDI, pelo IGPM, ela sempre tem indexada a uma inflação mais alguma porcentagem. Mas temos que lembrar que os fundos de CRI eles devolvem a inflação no seu dividendo. Então temos que estar sempre reaportando no fundo para que a gente não seja diluído por causa da inflação, tá? Mas não é nada que vai tirar o seu sono. Agora vamos falar como que o fundo consegue crescer. Mas antes disso, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve, dê like e compartilhe esse vídeo. Vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Agora vamos falar de subscrição. Subscrição é como o fundo faz para crescer. Lembra lá atrás que eu falei que ele tem que distribuir 95% e apenas 5% ele pode reter? Então, a subscrição vem exatamente para ajudar nesse caixa do fundo. Vou te dar um exemplo antes de explicar o que é subscrição. Se um fundo, eu pesquisei um fundo, não vou falar qual é. Eu vi um fundo de shopping que ele tem 1,7 bilhão de patrimônio. 1,7 bilhão de patrimônio, que ele tem participação em vários shoppings, ele consegue, em junho, ele conseguiu fazer uma receita de 6 milhões líquido. 6 milhões ele distribuiu para os seus acionistas. Agora, se a gente pegar 5% de 5 milhões, dá 250 mil. Então, vamos falar que dá uns 275 mil de 5% de 6 milhões? Aí eu te pergunto, os fundos que compram ótimos imóveis, que são imóveis na casa dos milhões, 60 milhões, principalmente de shopping, que compram uma participação em 45, 60 milhões na participação de um shopping. Então, 250 mil não vai mudar a vida do fundo, tá? Hoje os fundos são muito pequenos ainda. Embora a gente já tenha fundo de 2 bi, de 5 bi, de 4 bi, já são considerados fundos grandes, mas para esses 5% fazer uma bola de neve, recomprar ativos a cada período do ano, ainda não é o suficiente. 250 mil ele não compra um imóvel, tá? Agora vamos supor que esses fundos daqui a 10 anos cresceram bastante e o lucro que esse mesmo fundo teve de 5 milhões agora é de 50 milhões.
Aí agora a história é outra. Porque 5% de 50 milhões dá 2,5 milhões. E 2,5 milhões, se o fundo juntar aí alguns meses, ele consegue comprar alguma participação em imóvel. Ou quem sabe até um imóvel inteiro. Mas tem que juntar. Ainda não é aquilo que todo mês eu consigo comprar um imóvel. Não, não é. Mas já começa a ficar algo mais interessante para poder gerar bola de neve. Nos Estados Unidos, os fundos eles têm mais de 2.000 imóveis. Olha como isso já é muito mais, é um mercado muito mais perene já. Aqui os fundos imobiliários ainda é muito novo, é um bebê praticamente. Porque eles não podem fazer dívida e eles não conseguem comprar mais imóveis com o dinheiro que eles podem reter em caixa. Isso é até bom. Para o acionista, isso é uma segurança a mais. Porque já pensou se você compra e no mês seguinte não tem dividendo porque ele comprou o imóvel? Beleza. Ou fez uma dívida. Aí fica 3, 4 meses sem te pagar porque ele está pagando a dívida. Não, ele tem que distribuir para o acionista. Então, como o fundo faz para crescer? Subscrição. É isso mesmo. Subscrição é quando o fundo ele tem lá o seu valor patrimonial e ele quer crescer, exemplo, 20%. Então, ele vai subscrever 20% das cotas. Aí vamos falar que vamos falar que eu tenho 100 cotas. Se o fundo está subscrevendo 20%, eu tenho direito a 20 cotas. 20% das 100 cotas que eu tenho. Mas qual é a vantagem de fazer subscrição? Normalmente, subscrição vem bem próximo do valor patrimonial. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que o fundo está cotado em R$ 130, uma cota. E a subscrição, e o seu valor patrimonial é R$ 105. A sua subscrição vai vir ali em torno, exemplo, em torno de R$ 107. Você poderia comprar uma cota a 130 e pode subscrever a 107. Olha quanto é vantajoso subscrever. Mas às vezes, quando a taxa de juros está subindo como está atualmente, a subscrição vem bem próximo do valor do mercado. Aí os investidores se perguntam: vale a pena você subscrever, sendo que quando você subscreve uma cota, ela pode levar até 6 meses para ela ser integrada no seu home broker. Ela pode demorar até 6 meses para você ter ela para poder vender e talvez no mês seguinte ou em 60 dias ela já está gerando algum rendimento para você. Vai depender da velocidade que o gestor vai fazer as aquisições com esse dinheiro novo que entrou na conta dele. Normalmente os fundos, assim que entram, eles já saem comprando, porque eles já têm algo pré-definido para comprar. Então eles subscrevem e já vem comprando para poder logo em 2 meses ou até no mês seguinte você já ter algum rendimento naquela nova cota que ainda nem entrou no seu home broker. Então os investidores se perguntam: será que vale a pena subscrever para talvez não ter dividendo no mês que vem? Talvez não ter dividendo no mês que vem e, e podendo comprar mercado quase no mesmo valor? Eu digo que sim. Por quê? Se você é acionista, é cotista do fundo imobiliário, o que você tem que querer é que ele cresça. E ele só vai crescer através de subscrição. Então, se você que é acionista não apoia a subscrição do fundo, não apoia o crescimento desse fundo, como que esse fundo vai crescer? Ele vai te gerar lucros e vai ficar cada vez mais diversificado, mais seguro como? Se os 5% que ele pode reter não é o suficiente para comprar mais imóveis. Entendeu? Então, quando você for olhar para uma subscrição, olhe com outros olhos. Não é a vantagem que você vai ter sobre o valor da cota, mas é sim ajudando o seu fundo a crescer. Você é acionista, você é dono de uma parte daquele fundo. Olhe com um olhar de sócio, de investidor. Não olhe com um olhar de especulador. 130, vou comprar 107, assim que cai na minha conta eu vendo. Não, não é isso. Você está acumulando cada vez mais para ter cada vez mais dividendos, tá? Então, galera, esse foi o que eu queria passar para vocês, tá? Aqui hoje você aprendeu o que é um fundo imobiliário, as duas classes de fundo imobiliário, tijolo e CRI, e você aprendeu como o fundo imobiliário cresce. Então, comece pelo fundo imobiliário, dê uma estudada no YouTube, tem muito vídeo explicando cada ativo o que que é, análises, dá uma olhadinha, estude e comece a investir. Você vai gostar muito quando você comprar uma cota e no mês seguinte você já tem rendimento, tá? Isso é muito legal, muito gratificante, porque ele não vai remunerar diferente o cara que tem 1 milhão no fundo e você que tem uma cota. Você tem o mesmo rendimento que ele. A diferença é que ele tem muito mais cota do que você. Entendeu? Então, aqui nos fundos imobiliários, você tem a mesma oportunidade do que o milionário.
A diferença é que você vai investir menos do que ele. Mas você pode mudar a sua realidade de vida. Aporte cada vez mais, economize cada vez mais e principalmente ganhe cada vez mais. Faça um extra durante a semana se você não tem para onde fazer extra no seu serviço. Procure outras formas de ganho. Na internet tem muita coisa que você pode ganhar um trocado por semana, por mês, que você possa vir investir mais. Outra dica, subscrição, ela adianta a sua aposentadoria, porque quando você compra mais barato, você está gastando menos dinheiro e você está comprando a mesma cota que você compraria no mercado. Então, para daqui a 10 anos, você vai estar adiantando muito a sua vida. Você vai estar cada vez mais próximo da sua aposentadoria. Se você está gostando muito desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário se você já investe em fundo imobiliário.